Pessoal, começando o módulo 28, então, propriedades gráficas, tá? Então, vou ensinar vocês a trabalhar com gráfico quando a gente tá dentro do Move, tá? Por exemplo, sempre prestar atenção nos eixos, tá? Aqui eu tenho o eixo de espaço pelo tempo. No item A, tá sendo perguntada a velocidade. Então, você acompanha aí, abre, deixa do lado, tá bom? Eu já desenhei o gráfico aqui para não ter que ficar lendo isso. Bom, velocidade é espaço pelo tempo, V0 mais AT, várias maneiras de calcular a velocidade. O que eu vou utilizar aqui nessa parte? Vou utilizar a velocidade média no Move, tá? Que eu já mostrei para vocês que velocidade média no Move é V0 mais V sobre 2, tá? E aí, substituindo, né, o significado de V aqui, então a gente vai ficar com a expressão nesse perfil aqui, né, ó. Tá aparecendo aqui no cantinho da minha tela pra você. V0 mais V sobre 2 é igual a ΔS. Por que eu tô fazendo isso? Qual que é meu propósito? Gente, a velocidade final do móvel, ela é zero. Mas por que ela é zero? Porque se você observar o gráfico, ó, ele parte do zero, faz um movimento com uma determinada trajetória e após 20 segundos ele volta para o espaço igual a zero. Se ele está voltando para o espaço igual a zero, significa que a velocidade final dele também zerou, tá? Então, eu quero descobrir a inicial e eu vou usar um intervalo de espaço e tempo de 10 segundos, tá? Nessa trajetória aqui, ó. Ele vai até 10 metros e depois de 10 metros, o que acontece com esse móvel? Ele retorna e volta para a origem. Então, olha como está sendo esse movimento. Ele estava indo num sentido, parou e depois voltou para a origem. É isso que aconteceu. Como é que é representado no gráfico? Ele vai até 10 metros, demora 10 segundos. Depois ele retorna para a origem, tá? Então, a velocidade que ele teve nesse trecho do percurso, nessa primeira metade, né? Em 10 segundos, em 10 metros, foi de 2 metros por segundo, ok? Bom, no item B, tá pedindo para calcular qual foi a aceleração. Como é que a gente pode calcular a aceleração no Move? Pode calcular pelo sorvetão, pelo Torricelli e pelo V0 mais AT, pelo VOAT, vou voando torto. Por que eu tô usando essa expressão? Porque é a que fica mais simples. Eu não tenho que substituir muita coisa nela, tá? Bom, então, velocidade final é zero, porque ele vai e depois ele volta, ele para. A inicial foi 2. A aceleração a gente quer. E o tempo, por que eu vou usar 10 segundos? Porque é o tempo que ele demora para ir, depois o tempo que ele demora para voltar. Tudo é 20 segundos, significa que ele foi em 10 e voltou em mais 10, tá? Porque a velocidade dele se manteve constante nesse trecho aí. Então, vai ser o quê? Vou passar esse A vezes 10, que vai ficar 10A pro outro lado, igual a 2. E A vai ficar menos 2 décimos, menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Continuando, o item C, ele vai estar perguntando qual que vai ser a velocidade final para quando o tempo tiver passado 15 segundos. O gráfico até extrapola, né? Então, 15 segundos, você imagina que estaria aqui algo entre 10 e 20. Só que o gráfico é de espaço, né? O gráfico não é de velocidade, então não adianta você cortar o eixo aqui e falar que o espaço seria, sei lá, alguma coisa até 10. Não. Para calcular a velocidade, de novo eu vou usar o V0 mais AT para o tempo 15 segundos, tá? Um detalhe importante aqui é o sinal de menos, tá? Por que é o sinal de menos? Porque em 15 segundos, ele vai estar nesse trecho aqui, ó, que significa que ele está retornando.
Então, lembra, ele tava indo e depois retorna. Essa parte aqui, ó, de 10 pra cá, ele já tá retornando. Então, a aceleração é negativa. Por quê? Por causa do sentido da trajetória. Tá vendo como é muito detalhe? Tá? Então, aí vai dar um V de menos 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Bom, o exercício 2 tá pedindo pra você calcular aí, ó, determinar a distância percorrida entre 0 e 3 segundos, que seria o tempo, né, dado nesse gráfico. A diferença desse gráfico para o primeiro são várias. A primeira diferença, e talvez a mais importante, é que aqui a velocidade está dada em quilômetro por hora e aqui a velocidade, tá? Ó, no exercício passado a gente tinha espaço, era espaço pelo tempo, então a gente tinha até uma trajetória parabólica. A trajetória não quer dizer muita coisa a respeito do movimento, tá? Aqui é velocidade pelo tempo. Então, toda vez que você tiver um gráfico V por T, se você calcular a área deste gráfico, a área vai ser numericamente igual à distância percorrida, tá? Então, frisa isso, ó. A área é igual à variação de espaço quando o gráfico é V por T, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular essa área, que na real é a área de um trapézio, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Único detalhe, unidade de medida está em quilômetro por hora de velocidade, aqui está em segundo. Vamos padronizar isso, tá? Porque as respostas, quando você for assinalar, vai estar tudo em metros, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse quilômetro por hora para metro por segundo. Como é que eu faço isso? Dividindo por 3,6, né? Eu peguei a base maior, que vai ser 80, é o meu Bzão. A base menor, que eu chamei de 40, o meu Bzinho, tá? Dividi por 3,6, agora eu vou substituir na fórmula do trapézio. Base maior mais base menor, a soma delas, vezes a altura dividida por 2, vai dar um valor muito próximo de 50 metros, que você vai assinalar aí como resposta E, tá? Só um cantinho aqui, ó. Resposta E. Esse foi o exercício 2. Bom, exercício 3. Exercício 3 tem um gráfico aí com esse perfil, tá? Esse gráfico, ele tá sendo dado aqui V por X. Então, olha o BO aqui, ó. O gráfico é de V por X. Ele tá te perguntando como que seria o gráfico de V por T. Olha só, o que você vai ter que fazer, ó? Direcionamento para esse caso, tá? Nos primeiros 25 metros, você tem uma trajetória, uma velocidade com meio arco de parábola. Quando você tem essa característica, né, velocidade por alguma coisa dando uma parábola, significa que você está no movimento uniformemente variado. E aí, por velocidade média no move, que é ΔS, ΔT, V0 mais V sobre 2, você vai conseguir descobrir o tempo. Então, a ideia é, vou achar o tempo, tá? Fazendo isso, as devidas substituições, ó, V0 é 0, ok? V final é 12,5, ΔS é para os 25 metros, tá? Você vai achar o tempo nesse pedacinho, significa que demorou o quê? 4 segundos. De 25 até 100, tá sobrando 75 metros. Aqui, ó, esse perfil do gráfico aqui, ó, tá? Como é uma reta, a velocidade, significa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, você tá dentro do movimento uniforme, não tá mais uniformemente variado.
Então, aí você não precisa tirar a velocidade média do move, você tira a velocidade média do MU, tá? Que é a básica, ΔS sobre ΔT. 12,5, 75 é o espaço. O que você vai achar? Você vai achar que demora 6 segundos para ele ir de 25 a 100. No tempo total, qual que é o tempo total? Se daqui até aqui demorou 4 segundos e daqui até aqui demorou 6, seu tempo total é de 10 segundos. Então, ele quer saber na resposta, que vai dar aí a resposta B, tá? Esse gráfico aqui, ó, é a resposta B, tá? B de bola. O gráfico que tem o perfil indicado aqui, ó, de V por T. Então, você tinha que achar o tempo, eu usei velocidade média porque eu tinha espaço e velocidade para achar os tempos. Então, aí vai dar 4 segundos nos primeiros 25 e 10 segundos quando eu chego até 100. Por quê? Porque era 4 mais 6 desse pedacinho, que vai dar 10, com velocidade de 12,5, tá? Gente, último exercício desse módulo 28, que é o exercício 4, tá? Vou tentar explicar aqui para vocês, ó. Foi dada uma função horária dos espaços, mas na verdade eu preciso da função horária da velocidade. Como é que a gente faz isso? Pela regra do tombo. Regra do tom, se você não relembrou, a gente viu isso antes da quarentena, tá? O que vai acontecer? Eu vou plotar o gráfico disso, ó. Na verdade, o que isso aqui é para nós? V0 mais A vezes T. A velocidade inicial, então, é menos 100. Ela tá aqui embaixo. A aceleração, aí é 10 vezes T, tá? Bom, então, um gráfico de V por T, tá cortando aqui no 10, tá? Tá saindo do 100. E aí, você vai testar as alternativas. Então, tenta fazer, tenta entender, pausa, qualquer coisa volta aqui e olha a resolução. Eu também estou à disposição para você tirar as dúvidas, tá? Um beijão, gente, e até mais.